Donald Trump prepara uma bomba atômica contra o entorno de Lula e do STF. Fica aqui comigo para você entender isso e descobrir qual que é. O ministro Alexandre de Moraes arquivou a investigação que estava em andamento e apontava a suposta participação de 2 delegados da Polícia Federal naquele episódio da eleição de 2022, tentativa de barrar eleitores para que eles não chegassem em bases eleitorais do Lula e isso afetasse o resultado das eleições. Pois bem, o ministro acolheu um entendimento da Procuradoria-Geral da República que entendeu que não havia provas contra os delegados da Polícia Federal, Alfredo Carrijo e Léo Garrido, e por isso a investigação teria que ser arquivada. Olha o Toffoli ali, ó. Ó o ministro. Eu, como sou curiosa, não perco nada, né? Olha o ministro aí de azul, ó, com a mão pra trás. Mas por causa da cena eleitoral, pesquisa hoje dando conta, pesquisa Atlas dando conta de Flávio Bolsonaro crescendo nas pesquisas, Lula estaria então diminuindo o seu favoritismo. Ainda é favorito Lula, mas Flávio estaria se mostrando tão competitivo quanto seria Tarcísio. Já se fala num novo trade, né? Se falava no trade Tarcísio, o batismo aí que os operadores de mercado têm dado é o trade F22, F de Flávio, 22, do possível número dele. Nas urnas o pessoal está empolgado. Então, o que ele fez foi mexer nesse tabuleiro e mostrar que mesmo preso, mesmo isolado, ele ainda dá as cartas e dá, ou pelo menos ele consegue fazer uma bela de uma desarrumação. E o que ele fez, essa desarrumação, acabou produzindo algo bom, que está sendo a caminhada do Flávio. Ele empolgou os aliados, assim, a base bolsonarista, empolgou. E eu digo, sinceramente, eu entendo que tanto a questão do Flávio, que eu acho que empolga, que eu acho que tem tudo para vencer, que eu, sinceramente, eu acho que o Flávio está caminhando para vencer. Para presidente vai ser Lula contra Flávio Bolsonaro. Como que fica o Tarcísio nessa história? Ele já aceitou isso? Ele não tem nem muito o que aceitar. Ele não tem a opção de ir contra o Bolsonaro. A definição do nome presidenciável também mexe com a eleição aqui em Santa Catarina. Se o nome do Flávio realmente for consolidado como o candidato a presidente da República... Já está consolidado, Lô. Já está consolidado? Não tem saída. Imaginemos o seguinte, né, que o Flávio não venha candidato. Sério mesmo? Estão achando que vai vir um outro candidato contando com o apoio da direita? Está tudo alinhado já. É o Flávio para presidente, o Tarcísio vem para governador, o Ratinho vai sair candidato, mas, poxa, tem pouquíssima chance. Eu falo isso em respeito ao Ratinho, que tem um trabalho muito bem desenvolvido ali no Paraná. Então, está polarizada a eleição. Para presidente vai ser Lula contra Flávio Bolsonaro. Mas eu acho que ele não tem nem muito o que aceitar, porque é difícil você mudar essa conduta. O Tarcísio, até ontem, era um servidor público, um desconhecido da sociedade. Ganhou notoriedade sendo ministro da Infraestrutura e depois foi eleito em São Paulo graças ao presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem a opção de ir contra o Bolsonaro. Se ele tentar qualquer medida, né, para fazer alguma coisa diferente e sair candidato, no barato ele vai se equiparar a João Dória. Então eu tenho certeza que o Tarcísio é inteligente, ele não fará isso. E vamos convir, governador do estado de São Paulo é um baita cargo. A gente tem que convir com isso. E qualquer um que faça 2 mandatos de governador bem feitos em São Paulo, ele coloca o nome na história para sair presidenciável pelos próximos 50 anos. Então eu acho que as peças colocadas na mesa já foram colocadas, né? O jogo de bastidor já foi feito. O Flávio é um político muito habilidoso, muito articulado e cedo ou tarde, né, para quem ainda não acredita, que cada vez são menos pessoas, mas cedo ou tarde todo mundo vai realizar que o Flávio é o candidato. O Conselho de Paz de Trump surge como uma resposta à
falência moral e operacional do Conselho de Segurança da ONU. Ao contrário da ONU, que sempre trabalha com ambiguidades, obscuridades, o Conselho de Trump traz critérios claros sobre responsabilidade, investimento, compromissos e resultados. A ONU, que se transformou em um instrumento político opaco, um bunker do socialismo, é frequentemente hostil com Israel e conivente com regimes ditatoriais como o próprio governo do Irã. E é neste cenário que o recém-criado Conselho de Trump já está servindo de grande utilidade para o Brasil. Está obrigando Lula a parar de mentir, pelo menos na política externa, e fazer uma escolha clara. Ou apoia a reconstrução de Gaza e a estabilidade da região, ou continua alinhado à engrenagem política que dá cobertura a grupos criminosos como Hezbollah e Hamas. Um brinde à política externa dos Estados Unidos. E o que eu posso dizer é que a consolidação do Flávio muda o cenário político nacional, mas também internacional em nosso favor. Vejam, uma das dificuldades que nós tínhamos aqui era a percepção de que o Jair Bolsonaro estava preso, de que o Eduardo Bolsonaro estava exilado e não poderia ser candidato, e que, portanto, o candidato para 2026 seria um nome de centro com o apoio de um Bolsonaro acuado. E esse candidato, segundo a inteligência estabelecida dentro do Departamento de Estado, seria Tarcísio Gomes de Freitas. Ora, se não há expectativa de poder na direita brasileira, no bolsonarismo, por que diabos, é uma pergunta legítima que nós ouvimos, os americanos insistiriam em uma política externa em relação ao Brasil que é pró-Bolsonaro, ou pró-bolsonarismo? E há uma disputa. A gente tem que entender que o Departamento de Estado é composto de técnicos que são do Deep State americano. As mesmas pessoas comparam a eleição de 2020 a Jair Bolsonaro. Trump não conseguiu, de 2022, Jair Bolsonaro. Trump não conseguiu mandar todos embora. Há as pessoas do chamado Deep State. E eu posso dizer que eu posso até dizer o seguinte, dentre os burocratas do Departamento de Estado, a opinião vigente, consensual e quase unânime era de que Tarcísio seria o candidato. Isso era dado como certo. Dado como certo, e como contraponto a isso, basicamente tinha a minha posição e do Eduardo. E se não fosse essa atuação, modéstia à parte, se não fosse essa atuação minha com o Eduardo, era possível que essa profecia, inclusive, se realizasse, que nós conseguíssemos absolutamente nada dos Estados Unidos. Hoje dá para dizer que a gente está com muita moral, porque o que a gente falou se concretizou, pelo menos do ponto de vista eleitoral, com o Flávio candidato, embora não do ponto de vista da oposição brasileira no Congresso, que deixou a desejar. Fiz muito vídeo legal e tal, mas não conseguiu avançar o projeto da anistia. E, portanto, frustrou os americanos também, porque era uma outra expectativa de possibilidade de retomada no país. Mas os americanos entenderam que foi possível firmar a candidatura do Flávio e eles recebem essas pesquisas. Hoje mesmo, os americanos receberam uma cópia dessa pesquisa Atlas Intel traduzida. Pesquisa, aliás, que foi encomendada pela Bloomberg, então também já repercutiu aqui no exterior quase que automaticamente. A tradução da Quest também tinha sido enviada e eles mesmos estão fazendo as suas próprias pesquisas. E o que eu posso dizer é que a consolidação do Flávio muda o cenário político nacional, mas também internacional em nosso favor. Talvez por isso haja tantas tentativas de sabotá-lo e talvez por isso seja tão importante para a gente que essa consolidação aconteça de forma definitiva. Entusiasmada, nós temos uma corrida longa pela frente. Longa, difícil. Nós estamos lutando contra um sistema que está deixando muita gente multimilionária, de banqueiros corruptos a traficantes de drogas, ministros do STF, roubadores de propina do INSS e de todos os outros escândalos que a gente não sabe, porque a Polícia Federal não investiga mais nada que não seja relacionado a velhinha e Bíblia. Um esquema onde artistas, como a gente vai ver no programa de hoje, estão enriquecendo. Um esquema onde os veículos de velha mídia estão enriquecendo. Um esquema onde até influenciadores, como nós vimos no Paulo Figueiredo Show, estavam enriquecendo. Nós estamos lutando contra todas essas pessoas. De que nós precisamos para vencer essa guerra? Em inglês a gente chama uphill battle, né? É uma batalha de subida da montanha. É mais fácil lutar descendo a montanha do que subindo a montanha. E a gente está numa tomada de cabeça de montanha mesmo. É duro, vai ser uma briga dura. A gente está lutando contra um sistema eleitoral no qual nós não confiamos, como nós veremos hoje. Do que nós precisamos? Ora, nós só temos as redes sociais.
Então nós precisamos das pessoas, nós precisamos do engajamento das pessoas, nós precisamos dos engajamentos dos nossos aliados. Quanto maior for o seu tamanho nas redes sociais, mais você será cobrado. Vale para o Nicolas. Vale para todo mundo. Todos serão cobrados. Todos serão cobrados. E tudo bem se você for um cara em cima do muro. Eu acho uma bosta, mas tudo bem. Só não se finja de aliado. E o seu eleitor tem o direito de saber disso e tratá-lo como uma pessoa em cima do muro. Agora não, eu sou bolsonarista, eu sou de direita, eu estou com o Flávio, mas não faz força, será cobrado. É justo. E o eleitor vai te tratar de acordo com o que você faz. E para a campanha minoritária, para ser deputado, tem eleitor para todo mundo. Pode ser mais voto, pode ter menos voto, pode ter maior exposição, menor exposição, pode ter voos mais altos, menos altos. Né? Mas do que mais a gente precisa? A gente precisa do apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a capacidade de exercer... Se você não acredita nisso, eu não sei em que planeta você vive. Claro que a Magnitsky era importante e é uma pena que tenha caído e a gente tem que buscar para que ela seja restabelecida e há esperança para isso. Mas neste ano nós temos até coisas mais importantes que isso. Por exemplo, a pressão americana para que nós tenhamos manutenção da liberdade de expressão na internet, até agora tem tido resultado. Nós estamos aí há 10 meses, praticamente, sem perfis de redes sociais derrubados no Brasil. Vocês acham que isso é o quê? O Alexandre de Moraes acordou, estava no caminho de Damasco, viu Jesus e devolveu as redes sociais do Rodrigo Constantino. Ora, é claro que não. Isso é uma pressão violenta internacional, onde o Moraes, inclusive, vai sofrer consequências, porque a ação do Rumble aqui, Moraes já deve ser notificado por meio eletrônico, já que o STJ e a Procuradoria se recusaram a entregar a notificação dele. Mas, além disso, há toda a pressão internacional no seu entorno para que se baixe a temperatura da perseguição das redes sociais. E nós precisamos do empenho dos americanos para isso. Que continue. Nós precisamos do empenho dos americanos para que cobrem o Brasil por transparência no processo eleitoral, coisa que a gente vai falar no programa de hoje. Ora, a fiscalização e a observação americana do processo eleitoral brasileiro, com potencial não reconhecimento do resultado, tem um efeito de dissuasão à fraude gigantesco. Pelo menos na magnitude da fraude. Então nós precisamos dos Estados Unidos. Não é, como eu disse, insistir na candidatura do Flávio não é um fetiche. Não é uma coisa, eu gosto do Flávio, sou fanboy do Flávio, Não, é necessidade de sobrevivência do nosso movimento político. Um movimento político que se coloca como contraposição a esta putaria que está acontecendo aí. Gente, definitivamente agora acabou pro Dias Toffoli. Toffoli, quer um conselho? Pede para ir embora. Peça a baixa, nem espere o impeachment. O Estadão acabou de enterrar o Dias Toffoli. No mesmo dia, sai aquela matéria do Metrópolis, com provas robustas que Toffoli é dono daquele resort aqui no Paraná, Taiaiá, que recebeu investimento de fundos ligado ao Banco Master. Sai agora uma matéria do Estadão. Um repórter foi na casa do irmão do Toffoli, que é, no papel, dono daquele resort, e a cunhada do ministro Dias Toffoli diz que seu marido, irmão do Dias Toffoli, é laranja do ministro Dias Toffoli. Isso mesmo. A cunhada do ministro disse que o irmão do Dias Toffoli é seu laranja. Vejam com seus próprios olhos. Um ministro do STF tem um laranja. Esse menino aqui, esse repórter, foi na casa do irmão do Dias Toffoli. E onde ele está? Trabalhando como engenheiro do CREA. O dono do Taiaiá mora em uma casa comum, de rua, tem um carro comum, como todo e qualquer trabalhador, mas é dono daquele resort que vocês viram na matéria do Metrópolis, que tem até caça-níquel dentro. Olha só, gente, acabou pro Toffoli. O José Eugênio Dias Toffoli mora aqui? Meu nome é Pedro, eu sou repórter do Estadão. Eu queria conversar com ele sobre os investimentos da Meredith, que também está nesse endereço, no resort Taiaiá. Seria possível? Eu sou do jornal Estado de São Paulo, sou repórter. Eu queria falar com o José Eugênio. É porque essa casa da senhora, né? A sede de uma empresa chamada Meredith Participações, que tem Meredith Participações, Meredith. Está no nome do José Eugênio e do José Carlos Toffoli, eles são irmãos do Ministério. Olha só, gente, uma casa comum, um carro comum, e ele coloca o nome dessa empresa. Essa empresa
tem como proprietários os irmãos do ministro Dias Toffoli. Um é um padre, o outro é um engenheiro que mora nessa casa. E são donos do Resort Itaiaia. Olha isso daí. O Toffoli não sabe nem fazer um laranja. Colocasse seu irmão laranja num condomínio fechado, né? Olha só, nem acertou com a cunhada a historinha. Essa casa eu financei 25 anos. Sim. A senhora comprou em 1998. Foi. Eu peguei o documento no cartório, só que isso deu, Eugênio. E o José Carlos, que é o padre Carlão, que... Mas não tem isso. Não, sim, mas essa casa aparece no registro da empresa que comprou. Essa casa aparece como sede da empresa que comprou a participação no Resort. Vocês estão entendendo? Essa casa, o irmão do Toffoli, que é seu laranja, colocou a sede da empresa que comprou 30% do Itaiaia aí. Essa casa é sede da empresa que comprou o Itaiaia. Gente, o Itaiaia é o resort mais luxuoso do Paraná. Vocês viram o vídeo que está circulando na matéria do Metrópolis. Olha só, é uma casa que está financiada. Quando eu financei essa casa, eu morava na casa do meu pai, não tinha nem como fazer essa casa, a gente não tinha nem dinheiro. Entendeu? Meu marido é engenheiro, então ele trabalha com coisas bem também de engenheiro. Ele é engenheiro eletricista. Não sei se você já viu. Sim. O engenheiro eletricista, então ele pega projeto. Sim. Mas ele não tem... Qual é a relação dele com o resort? Porque tem uma empresa chamada Média de Participações. Em 2020, ela adquiriu 33% do Resort Itaiaia, que é ali em Ribeirão Claro. E ela, nessa compra dessa participação, tá assim, José Eugênio Dias Toffoli, representando a Média de Participações, localizada aqui na rua... Tá tudo batendo. A gente até veio aqui mais cedo e não tinha ninguém. Mas então a senhora não sabe de nenhuma participação. Eu sei que eu moro aqui já vai fazer... Ela é dona do Itaiaia, mas não sabe o que é Itaiaia. De 1998. Tem 2 anos meu pai, meu filho nasceu lá. Acho que o Toffoli vai pedir pro Moraes prender ela por fake news. Eu vi. Mas a senhora eu cuidei nesse dia dele, com Alzheimer. Depois teve a herança com seus irmãos, tem vários irmãos, né? E que aí aparece vocês... Olha, sinceramente, eu falei até com minhas irmãs, eu tenho que estar de sumida aqui, porque as pessoas ficam inventando coisa, que é dono do Itaiaia, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Você perguntar pro como que ele se tornou sócio do... Como sócio, moço? Moça, dá uma olhada na minha casa, tá vendo aqui? Não tá vendo que eu tô na minha casa? Gente, o irmão do Dias Toffoli é nitidamente seu laranja. Olha a casa que mora o dono do Itaiaia. É o fruta cítrica do ministro do STF. Ele mora aqui, não tem nada a ver com cedo. Mas é que os documentos eu não estou inventando, mas é que os documentos da Guarda Comercial mostram isso e eu vim aqui justamente para perguntar para o José. Eu não sei de nada, sinceramente, eu não sei de nada e não quero saber, moço. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Querem colocar aquela toguinha, se pagar de moralista, querem julgar os outros por crimes, mas olha a vida deles por debaixo da toga. Olha isso. Mas, Jeffrey, que resort é esse? É esse daqui, ó. Os tentáculos do PCC no resort da família de Dias Toffoli. Mas espera, irmãos do Dias Toffoli são sócios desse resort? Não foi isso que a cunhada do Dias Toffoli disse. Executivo que atuou em negócio com família de Toffoli é investigado por suposta lavagem para a facção paulista, o famoso PCC, matéria de agora, de 17/1/2026. Um executivo investigado por suposta lavagem de dinheiro para a facção criminosa PCC fez a ponte entre a gestora de investimentos, Guiag, essa aqui, está atolada até o pescoço naquela famosa operação Carbono Oculto de São Paulo, em que postos de combustíveis lavavam dinheiro para o PCC, e família do Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, na compra do resort Itaiaia. Resort este que no papel é de irmãos do Dias Toffoli, mas agora
caiu a casa. O irmão do Dias Toffoli é padre e outro irmão é engenheiro que mora nessa casa que vocês viram. Ou seja, o Metrópolis estava certo. O resort Itaiaiá é do próprio Dias Toffoli. Resort este que cunhado de Vorcaro foi sócio de irmãos e primo de Toffoli em resort. Fundo ligado ao caso Master investiu 4 milhões em resort de irmãos de Toffoli. Só que esse resort parece que não é dos irmãos do Toffoli. Empresa que investiu no resort do Toffoli é citada em operação que apura esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Então, empresa que lava dinheiro para o PCC investiu 4 milhões no resort da família do Toffoli. E daí, fundo que fez negócios com irmãos de Toffoli transferiu cotas para offshore em paraíso fiscal. Aí hoje, advogado da JBS controla o resort que tinha a família de Toffoli como acionista. Paulo atua para a JBS desde 2008 e disse que concluiu a transferência da titularidade do empreendimento em setembro de 2025. Ou seja, comprou então o resort da família do Toffoli em setembro de 2025. O que em setembro de 2025? Fugiu da Magnix, que naquele momento, ou escondeu o resort mesmo? Fato é que no mesmo dia nós temos muitas bombas para cima do Dias Toffoli, que tem muito a explicar. Desde a viagem de jatinho com o advogado do Vorcaro, na mesma semana que ele viaja de jatinho com o advogado do Vorcaro para a final da Libertadores, ele puxa o caso do Banco Master para ele no STF e coloca tudo em sigilo. Olha só, gente. Pelo visto, não tinha coincidência nenhuma. É tudo descarado mesmo. Por isso eu comecei falando esse vídeo. Toffoli, pede para ir embora. É mais honroso, pelo menos. Logo depois disso daqui, né? O Sakamoto está nos assistindo. E hoje faltam 72 dias para a turminha que está tentando sabotar o nosso futuro presidente da República. Tarcísio tem 73 dias para convencer Bolsonaro a trocar o filho por ele. Aí o Vinícius até brinca, né? Estou te assistindo, Kim, ó. Tô de olho aqui no Sakamoto, viu? Tô de olho no Sakamoto. Não sei se o Sakamoto tá me assistindo. Também não sei se o Ramagem anda me assistindo. Eu acho que não. Acho que o Ramagem também tem acesso a algumas informações que, para ele, acho que é muito mais fácil de obter até do que eu. O Ramagem ontem falou algumas coisas e muitas vezes eu me furto de falar, porque eu não tenho o sobrenome Bolsonaro e eu não sou deputado, né? Nem fui ex-deputado, enfim. Então, as pessoas me perguntam, com base no que você tá falando isso? Com base no quê? Então, vou deixar que o Ramagem fale, né? Porque eu acho que o Ramagem esteve nos grupos, conheceu pessoas nesses bastidores da vida e tudo mais. Esse vídeo é um pouco longo, eu vou ir dando algumas pausas. Na verdade, eu vou até abrir esse vídeo pelo... Será que eu consigo mudar assim? Ah, pois... Eu descobri agora que dá pra botar de gradação se eu botar o... Ah, tá, agora vai. Esse vídeo tá acelerado. Eu quero desacelerar um tiquinho esse vídeo pra gente poder entender. A gente vai ouvir todo em sequência, vai dando assim umas pausas. E aí depois eu vou voltar num ponto específico da fala do Ramagem, que talvez tenha passado desapercebido pra muita gente ontem. E já possa ter visto isso daqui. A gente trazer uma discussãozinha pra nossa mesa. Mas vamos ver aqui o Ramagem. Nós temos a notícia que, primeiro, Bolsonaro pediu um encontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ainda com o irmão da dona Michele, que sempre trabalhou com o Tarcísio de Freitas. Inclusive, tem notícia que ele estava levando a parte pública, a parte midiática, a possibilidade de Tarcísio concorrer à presidência da República. Então... Aqui já temos algo relevante, né? Bolsonaro chamou não apenas o Tarcísio, mas o irmão da senhora Michele Bolsonaro. Uma figura que, garanto para vocês, muita gente conhece. Não só o Diego, que trabalha com o Tarcísio, e como o Ramagem disse, né? Muita gente aí vem apontando que ele estava aí
soltando essas notinhas na imprensa, Tarcísio candidato. Ele trabalha junto com o Tarcísio. Como tem o outro irmão, o Eduardo Torres. Tem também algumas coisas bem complicadas, bem chatas que já aconteceram, inclusive. Tem um episódio aí que, inclusive, envolve o ex-ministro Anderson Torres. Eu acho que o irmão da ex-primeira-dama passou tanto do ponto. Depois tiveram pessoas que foram falar com o Anderson Torres pra falar, mano, relaxa aí, sabe? Tamo contigo, junto misturado. Houve aí uma certa má interpretação. Teve gente que achou que o Anderson Torres queria ser político. E aí o cara tomou uma chamada, sabe? Quase dedo na cara. E aí o cara ficou triste, falou, pô, velho, eu tô aqui, tô apanhando, foi um monte de coisa, sendo perseguido pela justiça, eu tenho que tomar dedo na cara, nem político eu quero ser. Aí o pessoal foi lá meio pedir desculpa, ficou meio sentido, né? Com a forma como o Anderson Torres foi tratado. Mas são histórias. Eu não tenho sobrenome Bolsonaro, né? Mas pegando aqui um pouco do gancho que o Ramagem fala, a gente pode pincelar algumas coisinhas, né? Eu sei que a audiência, em grande parte, ela é muito emocional, muito emotiva. Pessoas julgam tudo com base nos sentimentos, não nos fatos. Então, conforme os anos vão passando, a gente dá pra contar algumas coisas a mais. Mas vamos continuar aqui no comentário do Ramagem. O presidente Bolsonaro que pediu essa reunião. Tarcísio, por diversos momentos, colocou, eu estarei com o presidente Bolsonaro, tenho que atender o meu padrinho político. Ele não falou dessa forma, falou que estaria ali com ele. A partir do momento que o Flávio Bolsonaro colocou que o presidente Bolsonaro informaria ao Tarcísio que é muito mais estratégico tê-lo na campanha por São Paulo, na sua reeleição a São Paulo, para auxílio tanto ao Bloco Nacional, como o Bloco Nacional ter o governo de São Paulo, que é quase 25% do colégio eleitoral, essa é a melhor estratégia para acabar com essa destruição no Brasil, com essa corja aí, com essa facção que é o PT. Quando o Tarcísio de Freitas soube disso, ele já não cumpriu a ida, ele cancelou a ida ao encontro com Jair Messias Bolsonaro. Olha, isso realmente não é mais do que triste, é revelador e acabou sendo positivo. Revelador. Ter desse termo do Ramagem, né? Ver essa postura do Tarcísio reveladora. E aí também dá pra falar, né? Eu realmente me sinto desconfortável falando coisas que eu não posso botar na tela. Mas essa insatisfação com o Tarcísio, gente, ela não é nova, sabe? Pra militância ela pode ser nova, mas para setores da política não é novo. Tiveram em vários episódios que o pessoal ficou meio chateado. Coisas às vezes básicas, de, por exemplo, o pessoal buscar algum tipo de espaço no governo de São Paulo. E às vezes não é espaço, não, o cara quer uma secretaria. Não, gente, tem coisa que às vezes, por exemplo, o pessoal sabe que determinada escola, esse caso aconteceu, uma determinada escola lá tinha um grupo realmente radical de esquerda no comando. E aí o pessoal tava preocupado com isso e queria uma coisa nessa linha. Cara, a gente tem que ver aqui pra gente mudar a diretoria e tudo mais. Na época que se discutia isso, que teve esse episódio, tinha uma certa margem para fazer algumas coisas e meio que não encontrou eco, né? Essa insatisfação, né? No Palácio dos Bandeirantes. Então, coisas assim que vinham se acumulando. Aí teve o caso do cara que ele tava como suplente e meio que ele tava sendo perseguido. Eu esqueci o nome desse cara aqui agora. Ele tava como suplente, é um cara da direita que era conhecido. E o pessoal queria que, pô, bicho, pega alguém ali, bota em um cargo de confiança pra abrir um espaço e esse cara meio que assumir o mandato, não ficar sendo perseguido aí e tudo mais. Coisas que já foram acontecendo, e eu acho que tinha muita gente que tava, ó, por aqui já, sabe? Por aqui, com cadeirudo, e agora, diante do caso do Flávio aí, tá todo mundo botando pra fora o que tava entalado na garganta aí, sei lá, pelos últimos 3, 4 anos. Mas vamos continuar a ouvir o Ramagem. A pessoa que colocou Tarcísio de Freitas como governador de São Paulo foi Jair Messias Bolsonaro. Há um pedido dessa pessoa que... Campete. O sobrenome é Campete. É o caso do Campete. O Campete estava como suplente. Acho que ele virou alvo. Acho que ele é policial. Não sei se é policial civil ou policial federal. É o Campete. Pesquisa esse caso aí. Você vai ver que saíram várias notícias na imprensa.
Vou dar um Google aqui na hora. Deixa eu ver o que aparece no Google. Olha. Onde acho? Cadê? Campete. Tarcísio. Aqui, ó. Danilo Campete. Policial Federal, esse mesmo. Estadual. Agora ele é deputado estadual por São Paulo, é do próximo Tarcísio, ganha destaque, como segurança de Bolsonaro. Teve uma confusão aí, ó. Polícia Federal afasta ex-assessor de Tarcísio por distintivo. Aí tava aqui, ó. Tarcísio troca secretário para socorrer assessor. Socorreu, maior. Foi tempo, viu, pra isso acontecer. Foram reclamações ao longo do tempo. Que começou aqui em junho, ó. Lula tira do governo Tarcísio, policial que participou de sua coisa, e começou a confusão. Falou, cara, dá um jeito aí, irmão. Troca o secretário aí pra... Não, e foi dor de cabeça na época, viu? Mas tudo bem. Vamos continuar. Presa, condenada indevidamente com problema de saúde, querendo falar com ele. No momento que há uma notícia de que é para ter uma união da direita, ele cancela. Não, isso é mais do que um exemplo que eles, ainda pelos bastidores, ficam querendo mudar a cabeça de Jair Messias Bolsonaro. Eles devem estar pensando que Bolsonaro, como ele está preso, não tem as informações devidas do que está acontecendo. Porque só tem os canais abertos de televisão. Que não... A gente vai voltar nessa parte aqui, viu? O pessoal acha que Bolsonaro não tem informação, porque só tem a TV e tudo mais. A gente vai voltar nisso. Com a realidade, nem deve tocar nesse tema devidamente. Quando soube, foi atrás. Isso é uma falta de respeito. O maior líder da direita no Brasil, que sai da América Latina, está chamando a pessoa que ele botou no cargo e ele não vai visitar. Ah, não, porque ele já vai ali para domiciliar. Quer dizer que ele já está tratando a domiciliar como uma questão de barganha para poder conversar. Então, isso é bastante elucidativo e determinante. Porque a partir de agora, eu tenho certeza, se havia um conflito, uma tentativa, e a gente já falou disso, até final de março vai haver pessoas, infelizmente, fogo amigo dentro da direita, querendo atrapalhar essa campanha, mais do que viável para ganhar do PT e do Lula, tirá-los do poder, para querer atrapalhar Flávio Bolsonaro nessa campanha. Por que eu digo até final de março? Quem abriu tem que ter as desincompatibilizações, já tem que ter, quem está em cargo público, como Tarcísio de Freitas, vai ter que escolher, se escolhe, se vai para a reeleição em São Paulo, você vai concorrer à presidência da República. E o mais importante é o seguinte, o pleito democrático está aí, qualquer pessoa pode concorrer à presidência da República se tiver um partido do lado. E o partido, o governador Tarcísio tem partido próprio. A questão é, ele não quer concorrer com o Flávio Bolsonaro concorrendo, ele quer tirar o Flávio Bolsonaro para concorrer sozinho com o aval do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele viu que em determinado momento, com bastante afinidade com o Tarcísio, viu que o Tarcísio estava muito vinculado ao STF, muito vinculado à mídia, à Globo, muito vinculado ao Centrão, e mais do que isso, vai tentar uma anistia? Pode tentar, mas aquela tentativa é, não tentei, se não conseguir, quando for presidente, tá tudo bem. O que Jair Bolsonaro viu? O filho dele, Flávio Bolsonaro, vai ter a maior transferência, vai representar a direita e vai lutar pelo pai e todos os condenados indevidamente do 8 de janeiro até o fim. Isso não há dúvida. E quando o Flávio Bolsonaro se mostrou mais do que viável, tudo se está mostrando, o centro já viu, então é Flávio Bolsonaro unindo a direita. Então vocês vão ver depois, final de março, para abril, e aí Tarcísio deve vir como um aliado necessário, Dona Michele vai começar a aparecer, porque realmente não está retweetando, repostando as postagens do Flávio, de união. A partir de abril a gente vai ter que aguentar essas tentativas de obstruir o Flávio até março. A partir de março, tenho certeza que, infelizmente, já era para estar se fazendo desde dezembro, caminhar juntos para trabalhar contra essa corja, essa facção do que é o PT. A imagem repete que eu comentei, né? 72 dias. 72 dias, acabou, é choro e ranger de dentes. 72 dias a partir de hoje. A gente também vai... Esse ponto que o Ramagem disse que o Flávio vai lutar contra o Supremo, vai lutar por anistia, vai lutar pela liberdade. A gente vai falar disso no final deste bloco, quando falarmos de eleição. A gente não. Eu vou deixar uma pessoa totalmente insuspeita a falar sobre isso. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui nesse pedaço que eu falei, ó. A gente vai voltar nisso daqui, ó. Da direita, ele cancela. Então, isso é mais do que um exemplo que eles, ainda pelos bastidores, ficam querendo mudar a cabeça de Jair Messias Bolsonaro. Eles devem estar pensando que Bolsonaro, como ele está preso, não tem as informações devidas do que está acontecendo. Porque só tem os canais abertos de televisão, que não colocam a realidade, nem devem tocar nesse tema devidamente. Quando soube, foi atrás. Isso é uma falta de respeito. Tem gente aí que tá tentando mudar a cabeça de Bolsonaro, porque vê que Bolsonaro não tá tendo acesso à informação, né? Os canais de TV não estão falando sobre o que está acontecendo, não estão.
Aí, rapaz, eu queria voltar aqui no vídeo de ontem. Cadê? Cadê o vídeo de ontem? Vai. Ah, eu fechei. Tenho que reabrir aqui. Vou dar uma pausa aqui. Pronto. Ó. Putz só. Voltei pro vídeo de ontem. Fazem com o Jair. Aí, rapaz, eu vou contar uma coisa. Cabe a Eduardo aí reforçar ou não. Eu falei com o Eduardo Bolsonaro aí nas últimas horas. Pude ligar, trocar umas palavrinhas com ele, perguntar algumas coisas. E uma das coisas que o Eduardo me disse, e ele falou, não, você pode falar que você falou comigo. Eu falei, tá bom, eu não sou de fazer isso. Eu falei, achava bom você fazer uma postagem na rede social que iria reforçar. Aí eu tinha lembrado de uma postagem do Carlos. Eu falei, cara, tem uma postagem do Carlos que dá pra pegar um gancho aqui no que o Eduardo me falou. Não tem nenhum a ver uma coisa com a outra, que é o seguinte. Eduardo tinha me dito, né, eu tava perguntando, falei, pô, Eduardo, tá chata essa situação, né? Pô, tá acontecendo aí, o pessoal aí, pô, não aceita o Flávio e tudo mais. O pessoal fica nessa insistência. E Eduardo me falou que, cara, o pessoal fica nessa insistência, e eu acho que vocês entendem, porque quando vai um rodovalho da vida, ele tá tendo lá 1 hora junto ao Jair. E o Jair, ele não tem internet. O Jair não tem rede social. O Jair não sabe o que tá acontecendo. Então, o pessoal acha que ainda tem chance de reverter essa situação porque Bolsonaro poderia ser influenciado pelas notícias que ele recebe. Vocês acham que a Globo, SBT, Record, a TV aberta está comentando sobre esses assuntos da forma como deveria? Talvez nem seja notícia. E aí Eduardo me falou até que, assim, a esperança que tem, muito mais para saber do que está acontecendo, é rádio. Aí quando Eduardo me falou isso, eu lembrei da postagem do Carlos. E aí eu fui atrás e falei, e é isso aí mesmo. O Carlos tinha feito uma... Era postagem lá, eu comentei ontem. Visto que, né, Bolsonaro não tem uma pequena TV com capacidade de assistir um canal de YouTube e acompanhar notícias e outras informações. Então, assim, eles realmente estão impedindo o Bolsonaro de saber o que está acontecendo. Algumas coisas que eu falo não é fofoca, sabe? Não é só para botar lenha na fogueira. Porque eu realmente acho que às vezes tem que comentar. E, infelizmente, gente, muito do que está acontecendo aí nesse âmbito da disputa presidencial, tem muita coisa que não está na imprensa propriamente dita, né? Mas... e não é fofoca de rádio peão. Tem uma que eu ouvi ontem que, assim, mas só se eu fosse... Só se meu nome fosse Kim Paim Bolsonaro pra eu falar. Que aí eu não tanco o cancelamento se eu falasse. Aí eu falei assim, rapaz, véio, é surreal, né? Enfim, é loucura o que acontece, sabe? Eu duvido que o Ramagem também falaria. Mas enfim, agora que o Ramagem falou, eu acho que vindo da boca do Ramagem, os corações e as emoções sedimentam um pouquinho, e as pessoas ficam um pouco mais abertas para ouvir sobre o Tarcísio, a imprensa vai atrás, né, do cancelamento do Tarcísio. Eram várias matérias. Centrão vê adiamento de visita de Tarcísio a Bolsonaro como estratégia para ganhar tempo na disputa pelo Planalto. A avaliação é que o encontro poderia carimbar apoio ao filho do ex-presidente, enquanto adiamento preserva margem de manobra do governador para 2026. O adiamento da visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, foi interpretado por lideranças do Centrão como um movimento para ganhar tempo em meio à indefinição da direita na disputa pela presidência. Nos bastidores, a avaliação é que o encontro, autorizado pelo Supremo, carregava mais riscos do que ganhos para o governador ao associá-lo de forma precoce à estratégia eleitoral do clã Bolsonaro. Veja só, viu? Ele tá perdendo com isso. Interlocutores do governador avaliam que, se a visita tivesse ocorrido, dificilmente traria algo de positivo para os seus planos políticos. Mas eu não estou muito preocupado com os planos do Tarcísio. Eu estou preocupado, acho que assim como o Ramagem, em derrotar o PT, em libertar o Brasil, né? Mas parece que tem gente que está mais preocupada com o próprio plano. A avaliação é que Bolsonaro já fez sua escolha
ao indicar o filho como pré-candidato à presidência e que uma conversa privada pouco alteraria esse cenário. Ainda assim, a percepção predominante é que o adiamento acabou sendo mais vantajoso para Tarcísio do que o encontro em si. A percepção do Centrão, dos aliados de Tarcísio, o cara foi bom. Foi melhor do que ele se tivesse ido. Para um dirigente do Centrão, Tarcísio quis evitar ser empurrado para uma definição no momento em que o bolsonarismo ainda tenta se reorganizar após a prisão de Bolsonaro. De acordo com essa leitura, quanto mais o encontro demorar a acontecer, melhor para o governador. Nesse contexto, a visita passou a ser vista como um possível ponto sem volta ao cristalizar a expectativa de que Tarcísio assumisse um papel mais explícito na campanha presidencial de Flávio. Para líderes do Centrão, esse movimento seria arriscado diante da alta rejeição do senador e da ausência até agora de sinais claros de que o nome escolhido por Bolsonaro consegue unificar a direita para além de seu núcleo mais fiel. A turma do Estadão foi falar com mais pessoas. O que levou Tarcísio a adiar a visita a Bolsonaro na prisão? Todo o diagnóstico é uníssono, da direita ao consórcio passando pelo Centrão. Todo mundo tem a mesma visão, cara. É incrível. E ninguém do lado do Tarcísio se deu o trabalho de tentar justificar. Cadeirudo cancelou a visita que faria a Bolsonaro após avaliar que a conversa serviria para pressioná-lo a apoiar de forma mais explícita a candidatura do Flávio. Pessoas próximas a Tarcísio dizem que a visita teria inicialmente outro propósito, prestar solidariedade a Bolsonaro e discutir os próximos passos para viabilizar sua transferência para domiciliar. Aí vai falar de 2026? Não vou nada. O cancelamento ocorreu após declarações de Flávio indicarem que a pauta real da conversa seria enquadrar Tarcísio. E ele não queria, não. Aí o Estadão cita a fala do Flávio na CNN. Aliados, Tarcísio vem manifestando incômodo com as cobranças recorrentes de setores do bolsonarismo para que adotasse um apoio mais enfático a Flávio. Em tom de desabafo, o Cadeirudo confidenciou a algumas pessoas que nada do que fez parece suficiente ao grupo. Mas tu não fez nada, Tarcísio. O Tarcísio não gravou um vídeo em apoio. O Tarcísio, no máximo, fala do Flávio que o apoio vem na hora certa, se algum jornalista questionar. Enquanto isso, ele segue no projetinho dele. O bicho é cara de pau, viu? Correligionários, no Palácio dos Bandeirantes, avaliam que cancelar o encontro sob a justificativa de ter compromisso em São Paulo. O governador buscou impor limites e enviar um recado de que não vai se submeter a esse tipo de cobrança. O integrante da gestão diz que a relação tem sido um estica e puxa. Queria ver ele ser brabo assim com o André Esteves, patrão do filho dele e que manda nele também. Outro aliado diz que Tarcísio agiu corretamente, pois não pode se diminuir para essa imagem de pau mandado de Bolsonaro, o que prejudicaria a sua própria reeleição em São Paulo. Eu acho que a reeleição de Tarcísio em São Paulo está começando a ficar prejudicada por esse comportamento dele. Eu acho que o voto Bolsonaro, irmão, se Melo Araújo se lançasse governador, se Eduardo Bolsonaro apontasse para alguém e falou, esse aqui vai ser o nosso governador da direita, eu acho que Tarcísio não chegava nem no segundo turno, viu? Eu acho que ele devia abraçar a candidatura do Flávio, parar de gracinha e vamos que vamos. Na sua avaliação, os pesos estão invertidos. Tarcísio governa São Paulo, enquanto Flávio é apenas eu sou um senadorzinho. Rapaz, Por isso caberia a família Bolsonaro pedir e não exigir o apoio de Tarcísio. Ave Maria! Tá se achando, hein, gordo? Lideranças do bolsonarismo leram o recuo de Tarcísio como falta de comprometimento com a candidatura de Flávio. Um deles diz que adiar o encontro por receio de ser pressionado a apoiar o Flávio passa a impressão de que não há compromisso com a candidatura do senador. Uma pessoa com trânsito entre os dois presidenciáveis defendeu que o governador deveria ter revelado a insinuação do senador e valorizado a amizade que tem com o ex-presidente. Ô Tarcísio, esquece o que o Flávio disse, irmão. Mostra que tu é amigo de Bolsonaro e vai lá. Uma pessoa próxima a Eduardo, envolvida nas articulações da campanha do senador, diz esperar que Tarcísio se una ao nosso propósito de forma mais entusiasmada. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também é citada nas conversas do círculo próximo a Flávio como alguém envolvida na visita de Tarcísio ao ex-presidente. A ideia de que existe uma frente anti-Flávio sendo articulada pelas costas do senador
está por trás da pressa desses aliados em fazer Tarcísio entregar logo seu apoio explícito à candidatura do filho do ex-presidente. O episódio engorda a pilha de atritos entre os grupos de Eduardo e de Tarcísio, que vem nutrindo a desconfiança um com o outro desde o fim do governo Bolsonaro em 2022. Foram muitos episódios, falei, né? Mas esse final da frente anti-Flávio, né? Parece que a gente vai falar disso. Já. Aí vem aqui, né? Tarcísio de Freitas cancela a visita a Bolsonaro por cansaço de levar rasteiras. Pronto. A Renato fala bem direto, né? Agressor pagando de vítima. Faltando 73 dias por fim do prazo, o Cadeirudo está sob pressão na coleira do Dedé para se mover contra o Flávio Bolsonaro. Vamos lá da frente anti-Flávio, né? A Globo publica a seguinte nota. E ao longo do dia de ontem, vocês viram que, além do Rodovalho, e vai estar indo lá falar com o Bolsonaro para convencer a apoiar o Tarcísio, o Silas Malafaia ontem quis dar um showzinho no SBT News, que eu não vou nem dar palco para ele, né? Silas Malafaia tá demais. Silas Malafaia, depois que foi alvo lá do inquérito de coação internacional, que sofreu busca e apreensão pela Polícia Federal, ele mudou, viu? Tá muito mudado, o Silas Malafaia. Mas tá ali, ó. Flávio enfrenta resistência entre evangélicos e vê segmento insistir em chapa Tarcísio e Michele. Segmento. O que é o segmento? Perguntaram para quem? Para os fiéis? Ou perguntaram para a cúpula de alguns pastores? Líderes religiosos leem articulação por domiciliar como sinal de força e coordenação política e insistem em alternativa eleitoral considerada mais competitiva para 2026. A Renato fala assim, né? Todo mundo dizia que ia seguir e ia respeitar a decisão do Jair. Aí o Jair lá confirmou mais de uma vez, escreveu uma carta, foi um presente de Natal para os bolsonaristas nesse Brasil, para quem quer se livrar do PT, lutar pela liberdade, que foi no dia 25 de dezembro. Só que agora vem a turma do contatinho com a imprensa, né? Plantando nota, com os adjetivos de sempre, aliados, lideranças e afins. Nota sem nome é fofoca. E pastor que faz fofoca é porque não está com tempo para ler a Bíblia e cuidar da igreja. Aí o Carlos Bolsonaro fala o seguinte, né? Tem muito mais por aí. Mas o motivo, sinceramente, não tenho a certeza, mas posso imaginar. Será que tem uma frente anti-Flávio? Quantas semanas que eu falei pra você? Eu falei, gente, o exemplo, né? Assim como o futebol, se um é flamenguista, outro também é. A ala evangélica, né? A religião também une pessoas na política. Tem quantas semanas que eu falei sobre isso, né? Aí você vai juntando aí os pedacinhos e tira a sua conclusão. Para você também tirar essa conclusão, né? Por que Eduardo Bolsonaro precisou reforçar mais uma vez ontem, inclusive postou a notícia de 28 de novembro do ano passado, e a tal União da Direita? Bem, falo por mim, eu atuo por princípio. Eu não mudo o que eu falo, como os sumidos da União da Direita, né? De acordo com os ventos políticos. Se todos votariam no indicado de Bolsonaro, o que está faltando para declarar o apoio espontaneamente? Porque Eduardo publicou isso logo ontem, né? Por que será? Não sou intérprete do Eduardo. Porque o Mário Frias ontem veio falar, né? Lealdade não é um discurso bonito, né? Um gesto isolado para parecer bem. Lealdade nasce de algo muito mais simples e profundo, admiração e confiança. Quem nunca admirou de verdade alguém, que nunca confiou ao ponto de caminhar juntos em momentos difíceis, né? Dificilmente vai entender o que está acontecendo, ele vai explicando nessa situação. Ele coloca várias fotos, ele com o Jair, com o Eduardo, com o Carlos, com o Flávio, o Eduardo e o Jair. E aí o Gil Diniz compartilha, reforçando. É isso. O deputado Mário Frias tem nosso total apoio. Diferente dos que se omitem nesse momento, dos que se escondem, para não falar o nome do candidato ao Planalto escolhido pelo presidente Bolsonaro. Diferente dos que desmarcam reunião em cima da hora, Mário é um aliado de primeira hora e jamais titubeou na defesa intransigente de Eduardo, Carlos, Flávio e Jair Bolsonaro. Pagou e paga um preço muito alto, isso sim é lealdade. Aí o Melo Araújo, falou com várias pessoas da imprensa ontem. Aqui já tá bem claro, né?
Visita a Bolsonaro é gesto humanitário e foi um equívoco o Tarcísio cancelar. Um dos principais aliados de Bolsonaro em São Paulo, Melo Araújo, classificou como um equívoco o Cadeirudo cancelar a visita ao ex-presidente na Papudinha, prevista para quinta. Melo Araújo afirma que a visita é um gesto humanitário e que Tarcísio deve lealdade ao presidente. Tarcísio deveria ir, é um equívoco cancelar. A visita é um gesto humanitário. É muito necessário que ele vá visitá-lo. Bolsonaro está passando por uma situação difícil. Para outro veículo, eu não sei se foi para a Folha de São Paulo, foi para a CNN, o Melo Araújo ainda apontou uma coisa. Ele falou, cara, tem pessoas que pagariam para poder ter a oportunidade de passar um tempinho com o Jair. Sabe? E nesse momento, com tudo que tá acontecendo, bicho, Tarcísio não foi, velho. O André Esteves não deixou, né? Aí o Carlos fez outra postagem ontem também. Quando o poder se afasta do propósito, a conta chega. Há momentos em que governar deixa de ser servir e passa a ser perseguir. Quando a energia de um sistema inteiro, tanto dos que se dizem de esquerda quanto de direita, entre aspas, é consumida em tentar derrubar um homem, violando de quase todas as maneiras possíveis, ou, dessa turma da direita, insistir planejadamente na destruição de quem lhe indicou, o povo deixa de ser prioridade e passa a ser apenas detalhe. Nada disso acontece por acaso. Há método, cálculo, persistência. Enquanto narrativas são fabricadas, processos se acumulam e símbolos são atacados. Problemas reais seguem ignorados. A vida que aperta, o futuro que é adiado, a esperança que se esgota. O mais perverso é que o alvo raramente é apenas um. Atacar um homem é muitas vezes uma forma de intimidar muitos. A mensagem é clara: ninguém está fora do alcance. E assim, por conveniência ou medo, vozes são silenciadas, excessos se normalizam, injustiças passam a ser relativizadas. Quando o poder se ocupa mais em destruir do que construir, alguém sempre paga o preço. Quase nunca quem manda. Paga o pai que sofre, o filho que é atingido, o cidadão que perde pouco a pouco, a confiança nas instituições. E quando isso acontece, não se trata apenas de política, mas de algo mais profundo. A ruptura do pacto entre quem governa e quem é governado. No fim, a história sempre cobra. Sistemas que escolhem a obsessão no lugar do bem comum podem até vencer batalhas momentâneas, mas inevitavelmente perdem aquilo que mais importa: a legitimidade diante de seu povo. Flávio Bolsonaro, como sempre, um lorde, um cara que realmente respira fundo antes de falar qualquer coisa. Falou com a CNN, aspas, a Pri até colocou, não vou dar play no vídeo, que esse vídeo é meio longo, mas a Pamela começa falando o seguinte, né? A manchete é: Flávio, só Tarcísio pode falar porque adiou a visita. Mas o Flávio não só falou isso. O Flávio está fazendo exatamente o que é preciso ser feito. Mostra que está dialogando, mostra que não vai cair em cama de gato da imprensa e mais. O Flávio marca a sua posição de quem está disponível para ser parceiro e amigo e evidencia quem está fazendo corpo mole para o projeto nacional bolsonarista. E a fala completa do Flávio foi: somente o Tarcísio pode falar a razão de ter adiado a visita ao seu amigo Jair Bolsonaro, né? E ainda fala, pô, ele é amigo do Bolsonaro. Já elogiou o Tarcísio. E com certeza adoraria matar a cidade do capita. O Tarcísio é capitão também, né? O que eu disse não é novidade para ninguém. Um precisa do outro. Vamos resgatar juntos o Brasil das mãos sujas do PT. Mesmo de tudo que está acontecendo, o Flávio reforça um discurso de união com o Tarcísio. E olha o tratamento que Tarcísio está dando pro Flávio, velho. É o que eu disse para vocês. Até o Flávio reclamou, sabe? E a reclamação do Flávio realmente é de doer. Flávio se diz constrangido com disputa na direita e reafirma a candidatura presidencial. Flávio disse aliado na noite de terça que se sente constrangido com os rumores sobre disputas no campo da direita pela candidatura presidencial e reiterou que seu projeto presidencial é para valer e que um recurso está descartado. Segundo tem dito Flávio, a escolha do pai pelo seu nome é definitiva. Tarcísio terá uma função importante na campanha, como candidato no estado mais importante do país. Aliados de Flávio veem também influência total da ex-primeira-dama no fluxo de visitantes pro ex-presidente na cela em que Bolsonaro está preso. Segundo uma fonte próxima à família, é ela quem decide quem verá o marido, mantendo controle, assim, sobre as articulações políticas envolvendo Bolsonaro.
Olha as coisas que estão incomodando o Flávio, bicho. Nessa altura do campeonato, gente, já era pra gente estar em campanha. A gente agora vai ter que esperar até abril, pô, pra realmente tá todo mundo marchando na mesma direção. Aí temos boas notícias. Alguns highlights, né? Os melhores momentos da Atlas Intel. Distância de Lula para Flávio em segundo turno cai de 12 para 4 pontos. E 4 pontos já é margem de erro. Na parte de, assim, o Lula no limite inferior e Flávio no limite superior já estão empatados. Em um mês. Rapaz, é incrível, rapaz. Em um mês, Lula caiu 3,8 pontos e Flávio cresceu 3,9. Um mês. Um mês. Dia triste para os liberais do Trade Day. Olha aqui. Isso aqui no primeiro turno. E mais do que isso, olha que curioso esse gráfico. Essa linha roxa é todos os outros candidatos. Se tiver de direita, esquerda, centro-direita, governo democrático. Em novembro, Flávio aparecia com 23 e a soma de todos os outros, Tarcísio, Ratinho, dava 25,8. Na pesquisa de novembro, o Flávio já passou 29,3 contra 19. Agora já bateu 35. Está claro para o povo brasileiro de bem, de direita, que não aguenta mais o PT, que o candidato é o Flávio. A transferência de votos já aconteceu. O povo já sabe quem é o candidato. Por que a gente não pode começar logo a campanha? Vai ter que esperar mais 72 dias. Tente refutar e fale miseravelmente. E o pior, bicho, que o povo ainda colocou fora da ordem alfabética, né? Tá na ordem decrescente. Este slide da nova pesquisa Atlas dinamitou de vez. Assim, acabou, não tem mais o que falar. A narrativa das poucas viúvas remanescentes de que Tarcísio teria mais chance de vencer Lula do que Flávio. O que é que esse slide mostra, gente? Lula versus Tarcísio, 49-45. Lula versus Flávio, 49-45. O Flávio tem o mesmo já tem o mesmo potencial do Lula. Desculpa, o Flávio tem o mesmo potencial do Tarcísio, acabou. O Tarcísio não tem mais nenhuma vantagem para o Flávio nem no segundo turno. Nem no segundo turno o Tarcísio tem mais alguma vantagem. Acabou, não tem mais o que falar. E a rejeição? Tá. A rejeição de Lula já tá maior do que a do Flávio. Se for uma batalha de rejeição, o Lula perde. Zé Fini. E o Flávio, quanto mais ele fala, mais ele reduz a rejeição dele. Essa personalidade dele, cativante, e ser amigo de todo mundo, ficar de boa com todo mundo, tá conquistando todo mundo, velho. A gente vai ter que esperar 72 dias, bicho. Joguem logo a toalha. Vocês não vão parar a vontade popular. Porque é a vontade popular. O miserável do Bolsonaro, né? Sabe, sofrendo um pouco, o diabo amassou, indo fazer cirurgia, com medo até do pior acontecer. E falou, olha, pra fazer jus à vontade dos que me trouxeram até aqui, eu vou lançar o meu bem mais precioso, que é meu filho. Falei, rapaz, velho, tu é demais, viu, Jair? Eu te amo, miserável. Sério mesmo, viu? Olha... Tá louco. Tirando assim, gente da minha própria família, o Jair tem um espaço no meu coração, viu? Que ninguém mais tem, não, velho. Acho que nunca eu vou ter 80 anos de idade. Acho que eu não vou ver outra pessoa igual a Bolsonaro. Vai ter, velho. Eu realmente acho que não vai ter, porque. Gente, é como se fosse o Lula pra esquerda. Não é um negócio assim que você fabrica. Ah, cara, não é, bicho. É uma construção de anos, que normalmente sempre são coisas que vão acontecendo de forma aleatória, que você não pode imaginar. E tá ali, bicho. Aconteceu. Ele era a pessoa certa, na hora certa. E sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Esse é o Bolsonaro. Aliás, aí, eu nem lembrava que tinha essa notícia. Aí, como saiu a pesquisa de ontem, eu falei, ó, lá no início, né? Todas as pesquisas, Paraná Pesquisas, a Genial, a Atlas, a Datafolha, todas as pesquisas que saíram, Flávio decolando. Só uma que o Flávio foi mal, que foi do Turma do Meio com a Ideia,
que é a turma do Armínio Fraga, FHC, com André Esteves. Aí essa ficou boa pro Tarcísio, porque ela gritaria por 24 horas. Aí, como essa dinamita de vez os sonhos molhados da turma do Tarcísio, aliados de Tarcísio reagem à pesquisa que mostra avanço de Flávio. Pessoas próximas a Tarcísio criticaram a metodologia da pesquisa, que mostrou um avanço do Flávio. Não, essa pesquisa eu não aceito, não. Agora nessa pesquisa presta mais. Aliado do Cadeirudo minimizaram nos bastidores o resultado da Atlas, que mostrou o avanço do Flávio. Segundo o levantamento divulgado na quarta, Flávio encurtou a distância para Lula em um eventual segundo turno, passando de 12 pontos percentuais em dezembro para 4,3 em janeiro. Para a realidade do governador, a pesquisa não reflete a realidade em razão da metodologia. Aí o Globo até brincou, né? Pronto. Agora a Atlas Intel também não vale. A Paraná é bolsonarista. A Quest não vale. A Atlas agora a metodologia é ruim. Só presta a pesquisa do FHC, Armínio Fraga e do André Esteves. Não aguento, né? Aí, Andresa Matais, pra nossa alegria, eu vi isso aqui da boca do consórcio, velho. É bom demais. Ouvir da boca do consórcio é bom demais. Não vou nem ler o que a Tsuko escreveu. E o Flávio Bolsonaro é o candidato do Jair Bolsonaro. Assim, hoje, politicamente, eleitoralmente, o nome é o Flávio. A não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, eles não vão abrir mão do Flávio. Eu já tenho ouvido, viu, Rafa, por aí, algumas pessoas com quem eu tenho conversado, claro, é um núcleo muito pequeno, né? De pessoas dizendo que vão votar no Flávio. Então, a gente está aqui alguns meses da eleição e alguns meses da definição das candidaturas, né? De consolidar, né? Afinal, quem vão ser os candidatos. Mas eu já estou vendo na rua gente dizendo que vai votar no Flávio. Isso é muito sintoma dessas pesquisas que já estão mostrando que o Flávio está soprando ali no pescoço do Lula. Tem uma coisa interessante, eu disparei aqui a falar, qualquer coisa você me corta? Você pode falar o quanto você quiser. Que quando o Flávio foi escolhido, o candidato do Bolsonaro, o PT comemorou muito, a esquerda comemorou. E disse o seguinte, olha, eles deram de bandeja pra gente as eleições, porque ninguém considerava que o Flávio poderia se viabilizar eleitoralmente. Então, esse salto alto do PT vai ter que baixar, porque, na verdade, o que as pesquisas e os analistas de pesquisa estão identificando nas várias modalidades de pesquisa que se faz, né, recorrentemente, é que vai ser voto a voto. Não tá esse passeio, não, para o presidente Lula, como a gente achava, né, inicialmente na campanha. Não vai ser um passeio não, irmão. Já tem muita gente na rua. É Flávio Bolsonaro. E essa nação bolsonarista, ninguém nos segura. Ave Maria. Quem é gado é nós, viu? Quem é gado é nós. É nós. Eu quero ver na hora que o Flávio começar a rodar o país, chegar. Eu quero ver se o povo não vai receber o Flávio. Não vai ser igual o Jair, né? E também é pedir demais, mas vai ser daquele jeito, bicho. Vai tomar conta desse país. 1º de janeiro de 2027. É sonhar demais tá do lado do Jair. Se o Jair não puder ir, que eu assista a posse dentro da casa do Jair. Eu e ele. Nós dois juntos. Vou todo bonito lá, vou levar um presente pro Jair. Ninguém nem vai saber. Vou lá na tocaia. Eita, Bolsonaro! Me espere, viu? Rogério Marinho dizia... isso aqui também é importante. A gente tinha comentado meses atrás, né? Do que dá inveja da esquerda. Porque o Boulos vai deixar de concorrer para ajudar o Lula a se reeleger. Tentar, né? O Haddad disse que vai fazer a mesma coisa. A gente fala, pô, do lado da direita, bicho, o povo só pensa no próprio umbigo. O Rogério Marinho estava cotado para disputar o governo do Rio Grande do Norte. Ele está numa posição boa, como ele é senador. Se ele perder, ele volta, né? Ele está no meio do mandato. O Rogério Marinho vai ficar até 2030. Senado são 8 anos. Mas mesmo assim, essa posição muito inconfortável, que se perder, não perde nada. O Rogério Marinho desiste de candidatura ao governo do Rio Grande do Norte para atuar na campanha de Flávio Bolsonaro. E por que isso aconteceu? Aspas para a fala do Rogério Marinho. Ele deu uma coletiva de imprensa. Eu abro mão da minha candidatura e do sonho de governar o Rio Grande do Norte para me somar à luta de milhões de brasileiros que compreenderam que derrotar o PT é uma necessidade histórica para salvar o Brasil. No comunicado, Rogério Marinho também afirma que atende a um pedido
do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para, aspas, se somar à luta de seu filho Flávio para resgatar o Brasil. A gratidão, a solidariedade e a lealdade a Bolsonaro e ao que ele representa define a minha decisão. Parabéns, senador. Parabéns, senador. Era só isso que eu queria dos nossos políticos eleitos. Era só isso aqui que eu queria do Tarcísio. Foi Bolsonaro que falou. Não é vírgula, não é ponto de segmento. É ponto final. Não é poder parar, é ponto final. Acabou. Acabou, Tarcísio. Tá chato já. E o Rogério Marinho ainda falou o seguinte. Flávio levou pedido de Bolsonaro para o senador desistir de candidatura. Em conversa com a coluna, Rogério Marinho falou com o Igor Gadelha. Rogério Marinho afirmou que o ex-presidente, preso em regime fechado desde dezembro, fez o pedido por meio dos advogados e do Flávio. Eu recebi de seu advogado e do próprio Flávio que estão em contato com o presidente. Eu acredito em ambos. Não veio de... será que Bolsonaro falou isso mesmo? Será que Bolsonaro sabe o que ele tá falando? Não ficou de papinho mole, não ficou questionando. Foi o Jair que pediu? É ponto final. Foi o Jair que pediu? Eu acredito. Ponto final. Não é um pedido, é um pedido assim que assim, é a cara de Bolsonaro. Fala, gente, vamos focar, bicho. Vamos focar em libertar esse país. Tá pintando, gente, um cenário que existe uma possibilidade do Flávio contar com a maioria no Senado para apoiá-lo. Uma maioria sem direita, né? Daquele jeito. Mas é a realidade. E tá aí na nossa porta. Tinha que estar todo mundo marchando na mesma direção desde já. E aí que eu falei no final do vídeo do Ramage, que ele fala, cara, o Flávio, véio, confia no Flávio. O Flávio tá vindo aí pra gente lutar por um Brasil melhor. Lutar pra ter liberdade, pra bater de frente com o que tem que ser batido de frente. Saindo da boca do Ramage, da minha boca, pode ser promessa, né, do bolsonarista buscando o teu apoio. Mas e o Pedro Doria? O Pedro Doria é do meio. Foi a turma que fez a pesquisa a favor do Tarcísio. Prazer, Pedro Doria. Aí o Mafinha fala, ó, escutem o que o liberal Pedro Doria está falando. Não sou eu, né? Não é um bolsolouco patriota de aço, é um liberal que odeia a direita, que quer ver todo mundo da direita na cadeia. Ouça o que ele está falando. Se você tinha algum motivo para não votar no Flávio, eu acho que isso aqui, né, encerra a questão. Isso aí é uma questão de sobrevivência. Inclusive, os ministros estão preocupados com qualquer tipo de conflito que possa envolver, sei lá, Flávio Bolsonaro eleito daqui a pouco. E perante a eleição de Flávio Bolsonaro, ele baixa como sua primeira medida como presidente da República a anistia do pai, a anistia dos generais que foram presos por conta da tentativa de golpe de Estado. Aí o Supremo se vira e fala, não, isso é inconstitucional, não pode. E aí o Flávio decide enfrentar o Supremo. Isso é o tipo da crise constitucional, que não é uma crise constitucional absurda de acontecer. Eu acho que o único candidato à presidência da direita que enfrentaria o Supremo depois de tentar dar uma anistia e ter essa anistia recusada por inconstitucional, o único que enfrentaria o Flávio. Eu não acho que Tarcísio, Caiado, Zema, o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite enfrentassem. O Leite se manifestou nessa semana no podcast dizendo que é contra a anistia. O único, não só da anistia, mas vai bater de frente com o Supremo é o Flávio. Acabou. Tem umas coisinhas do Flávio. Mas a gente fala umas coisinhas mais do Flávio. Moraes diz que visitas a ex-assessores de Bolsonaro preso dependem de autorização especial. Quem é aqui? Felipe Martins. Aí o que é que o Gil Diniz nos conta, né? O secretário do Ratinho Júnior, da centro-direita, incita Moraes para restringir visitas de Felipe Martins. É legítimo perguntar, que diabos o secretário Hudson do governador Ratinho Júnior foi se meter nas visitas ao Felipe Martins? Antes, as visitas ocorriam sem esse nível absurdo de entrave. Depois da provocação, veio a reação previsível. Mais burocracia, mais dificuldade, mais punição indireta. No fim das contas, quem paga o preço é o próprio Felipe, que passa a enfrentar obstáculos adicionais e também todos aqueles que buscavam fiscalizar suas condições, inclusive autoridades do Paraná. A interferência não ajudou em nada, só deu munição para endurecer ainda mais um cenário já claramente excessivo. E aí eu tenho que apoiar sem direita, né? O Ratinho Júnior. Aí eu tenho que apoiar o Ratinho Júnior, né? Porque ele é sem direita. Ele é melhor que o Flávio. E
Uma coisa que a gente já comentou ontem também, né? A pressão pra cima do Flávio, eu falei pra trás do Mafia, eu falei, bicho, por mim, o Flávio coloca logo um político mesmo aí na economia, porque insubstituível é só ele, só o Flávio, só o presidente da República. O Carlos tá ligado também na pressão que já estão fazendo pra cima do Flávio. E aí ele já escolheu logo, já botou logo um nome na pista, que é pra deixar os liberais da Faria Lima malucos. O único nome que fez parte da equipe econômica do governo Bolsonaro, de novo, o único nome que ao longo desses anos mergulhou de cabeça na defesa das vítimas do 8 de janeiro, na defesa de Bolsonaro, na defesa das liberdades, que foi manifestação, que não se furtou, sabe, a ir pro embate. O único, Adolfo Saxida. O ministro Saxida seria uma excelente indicação para a composição e direcionamento, justamente por iniciar na contramão daquilo que o sistema costuma desejar. Trata-se de alguém extremamente competente, fato amplamente demonstrado quando esteve à frente do Ministério de Minas e Energia no governo do Jair. Além de leal e dotado de uma visão clara voltada à produção nacional, ao crescimento econômico e ao fortalecimento do país. Diferentemente de setores que atuam apenas por conveniência e interesses próprios, ele demonstra que é plenamente possível pensar ao mesmo tempo no povo e na economia, sem submissão escancarada a agendas externas ou a quem enxerga apenas a vantagem imediata. Rapaz, tá melhor que por encomenda, viu? Não é pra não, viu? Tá me deixando sonhar, viu? Estão me deixando sonhar. Sabe? Se vai ser o Saxida, se não vai ser. Mas se o pilar, né, que nos guia é essa linha, estão me deixando sonhar, bicho. Tô feliz. Aí vamos lá, né? Vamos falar de algumas confusões que aconteceram ontem. Infelizmente não vai dar pra falar sobre tudo que eu quero. Mas vamos lá, vamos que vamos. Pra começar, né? O Lauro Jardim tinha noticiado dias atrás e tinha uma delação do Paquito na mesa. E ainda tá num momento meio difícil, acho que, de sair, né? Porque eu não sei se o judiciário estaria, né? Aberto para uma delação do Paquito, né? Não sei se é desejável. Mas o André Sadi fala que o nosso Valfrido Vardi, ex-patrão de Sérgio Moro, enfim, ele deixou a defesa do Paquito. Advogado que é contra a delação deixa a defesa. O Valfrido Vardi confirmou para o André Sadi. A saída ocorre em meio a avaliações de bastidor de que, diante do agravamento da situação do Paquito, ele pode aderir a uma colaboração premiada. A decisão de Valfrido Vardi mostra que a delação de Vorcaro está na mesa. Isso mexe com as placas tectônicas da política brasileira e deixa muita gente preocupada. Aí, rapaz, anteontem, a Malu Gaspar nos contava que Toffoli assume processo contra Nelson Tanuri após defesa alegar ligação entre casos Master e Gafisa. E o que é que tem de curioso nesse caso subindo, né? Mais um que sobe pro Supremo. Mulher de Alexandre de Moraes atua em caso enviado para Toffoli. Esse caso é do Nelson Tanuri, enfim, é esse caso aí. A decisão sigilosa da Justiça Federal de São Paulo que encaminhou ao Toffoli o processo que investiga os empresários Nelson Tanuri e Gilberto Benevides por insider trading em operações da Gafisa revela que o Master está entre as partes interessadas no inquérito e é representado, no caso, pelo escritório de Voiviane Bastos de Moraes. Quem poderia imaginar, hein? Rapaz. Fundo que fez negócios com o irmão de Toffoli transferiu cotas para offshore em paraíso fiscal. O fundo de investimentos, que foi sócio de parente do ministro Dias Toffoli, transferiu seus ativos no fim de 2025 para uma empresa no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. O território controlado pelo Reino Unido é um dos locais em que há mais segredo no mundo em relação a informações empresariais. Aí, essa história começou a ganhar novos contornos ao longo do dia de ontem. O resort, rapaz, ligado a Toffoli. O dia começa com o resort ligado a Toffoli. Começa assim, aí vai ficando cada vez mais estranho. Tem cassino com máquina de apostas e blackjack. O resort Itaiaia, erguido em Ribeirão Claro,
pela família do companheiro Toffoli abriga um cassino. O cassino tem entre seus atrativos máquinas eletrônicas de apostas e mesa de jogos de carteado. No local é possível jogar blackjack, modalidade de aposta com cartas proibida no Brasil. Todos os jogos são valendo dinheiro. Proibida, é? Acho que não, viu? Em Ribeirão Claro, o local é conhecido como o Resort do Toffoli. Eita! A coluna se hospedou no hotel nesta semana e, embora o nome do ministro não conste em documentos oficiais, funcionários tratam Toffoli como o proprietário, né? Então, assim, a gente começou com o resort ligado a Toffoli. No meio do caminho, já tem gente falando que até é dele. Acho isso aqui muito democrático, viu? A matéria aqui, na verdade, é uma matéria com imagens, filmagem, né? Escondendo o rosto das pessoas. A Valentina Moreira e o marceneiro do Metrópolis foram juntos fazer esse trabalho. Finalmente, o marceneiro do Metrópolis foi uma coisa útil. Dessa vez não precisou inventar, né? Como foi contra Bolsonaro. Foram lá, né? Nossa, peões. No final do passado, Toffoli fechou o resort para uma festa destinada a familiares e convidados. Na ocasião, o estabelecimento já havia sido vendido vendido por 2 irmãos e um primo do ministro a um advogado da JF. Antes disso, ações do hotel foram adquiridas por um fundo que tinha como investidor o pastor empresário Fabiano Zetel, cunhado do Paquito. Funcionários do hotel disseram à coluna que o evento de Toffoli, no fim de 25, mobilizou toda a equipe do resort. O festejo contou com a presença de artistas e do fenômeno, nosso Ronaldo Nazário. Um funcionário publicou a foto de Ronaldo no local, mas apagou posteriormente. Na festa promovida por Toffoli, Ronaldo teria inaugurado a área da jogatina. Na matéria completa tem a foto com o Ronaldo. Aí a coisa vai crescendo, né? Isso aqui já é de hoje. É o Teleque de novo. Hoje de manhã, desdobramentos. E, pelo que eu sinto de feeling, a matéria só. Ó, o Metrópolis soltou uma coisa de manhã. De noite soltou outra. O Estadão também soltou. Hoje teve. Eles não descobriram isso daqui de ontem para hoje, né? Isso daqui não foi descoberto de ontem para hoje. Então, eu acho que tem um indicativo que essa história do resort tende a ganhar novos capítulos ao longo do final de semana. Você vê, começa na quinta. Eu nem sei que dia é hoje. Não, quarta, quinta. Entra sexta e sábado e domingo não tem quase nada na empresa, né? Então pode ser um prato cheio. Toffoli passou 168 dias no Taiaiá desde 2022. Segurança custou R$500 mil. Aí você se pergunta, como que os jornalistas descobriram exatamente quantos dias o Toffoli passou por lá? Informações são de diárias de seguranças do TRF2 a serviço de Toffoli. Enfim, o companheiro Toffoli passou basicamente 1 a cada 7 dias na propriedade. Vê que o Toffoli gosta de lá, né? As diárias dos seguranças do ministro nessas viagens consumiram 548,9 mil aos cofres públicos, seu bolso. Como mostrou a coluna, funcionários do estabelecimento dizem que Toffoli é o verdadeiro dono do resort até hoje. Essa alegação dos funcionários condiz com o padrão de viagens de Toffoli. Ele foi ao Taiaiá 7 vezes desde que o resort foi vendido ao advogado Paulo Humberto Barbosa em abril de 2025. Nessas 7 viagens, passou 58 dias no local. As informações sobre as idas de Toffoli ao Taiaiá podem ser inferidas a partir de dados das diárias de segurança pagas pelo Tribunal Regional do Trabalho, TRT da 2ª Região de São Paulo. Embora Ribeirão Claro fique no Paraná, o TRT-2 costuma enviar equipes de segurança para escoltar Toffoli quando ele está no Taiaiá. A descrição das diárias no site do TRF2 não deixa dúvida sobre o propósito dos deslocamentos dos seguranças, aspas, prestar apoio em segurança e transporte para a autoridade do Supremo na cidade de Ribeirão Claro. E é a cidade do Taiaiá, né? Sabe quem foi no Taiaiá também? Nando Moura, rapaz. Não é piada não, gente. Até compartilhei aqui só mostrar aqui, né? Nando Moura, eu fiquei surpreso agora de manhã. Mas ainda não vi com muito detalhe, não. Olha aqui, ó. O campeão Nando Moura. Companheiro Nando Moura, rapaz. Quem diria, viu, Nando Moura? Olha aqui, olha. Nem queria meter na polêmica, né? Mas enfim. Eu lembrei desse vídeo no resort, pois baixei há 6 anos atrás. E já na altura, a direita acusou Nando Moura de estar no resort do Toffoli. Olha só, pai.
Engraçado notar duas coisas. Ele queixa-se do Toffoli no vídeo e chama-nos de direita flaviana, um termo que nunca fez tanto sentido quanto hoje. De resto, só dizer que acha uma feliz coincidência ele supostamente, né, comprado uma habitação precisamente do chamado Resort do Toffoli. O mundo é pequeno, hein? Ah, Nando Moura. Esse Nando Moura, viu? Aí o Metrópolis ontem soltou várias coisas, né? Bastidor exclusivo aqui para o Twitter. Como chegamos à suposta lancha de Toffoli no resort? Fingimos estar interessados em comprar um desses barcos para uso pessoal. Um funcionário que já havia confirmado a presença do Toffoli por lá topou nos mostrar algumas dessas embarcações e fomos questionando possíveis proprietários famosos, até que ele próprio nos apontou o suposto barco de Toffoli. O ministro não comentou. Oh, é o pior que a turma desses hotéis, né, nem faz isso de maldade, bicho. A gente é trabalhador comum, né, que acaba sabendo as coisas, quando, pô, o barcão aqui, que fulano tem, que ciclano tem, que beltrano tem. Coitado, velho. Aí não para por aí, né? No final da noite de ontem, a empresa de irmãos de Toffoli está registrada em endereço de fachada. O Estadão também foi atrás dessa informação. Metrópolis esteve no local e encontrou a residência de padrão simples, localizada em um bairro residencial da cidade de Marília, no interior de São Paulo. O imóvel apresenta sinais visíveis de desgaste, como paredes rachadas. A Maridite Participações já integrou o quadro proprietário do resort Itaiaia. Até março de 2025, a companhia possui equivalente a 17% das cotas das empresas responsáveis pela gestão do empreendimento. À época da venda, a fatia correspondia a cerca de 3,5 milhões de reais. No mesmo endereço de Marília, também consta o domicílio de José Eugênio Dias Toffoli, irmão do ministro. Aí o Estadão foi lá. A cunhada de Toffoli diz que marido nunca foi dono de resort. Sócio, olha a minha casa. Tu acha que eu sou só de alguma coisa? E agora, gente? Se ele nunca... Se o irmão nunca foi dono... Quem é o dono, rapaz? Quem é o dono? Meu Deus! Ai, meu velho. Que viagem ver esse cara no Master, rapaz. Aí pra terminar o vídeo hoje, esse vídeo ele é meio longo. Eu vou botar a partir dos 3 minutos que vocês vão entender. O vídeo do Estadão são 6 minutos. Esse vídeo também tem 6 minutos. Eu só vou dar play desse daqui. Eu não sei se eu baixei o do Estadão completo. Mas eu vou mandar o do Ramagem. Tem até uma partinha também nisso que eu não mostrei. Deixa eu ver se eu baixei. Eu baixei o do Estadão completo. Baixei. E baixei o do também. Eu vou mandar tudo lá no Telegram. Tu assiste com calma, se tu não já viu na internet. É porque eu quero mostrar esse vídeo aqui do Tamir, né? Pra gente terminar o vídeo em alto astral. Perde um tempo e veja esse vídeo do Felipe Tamir. É um cara de esquerda. O bolsonarismo vai ficar aos olhos do povo como correto. Afinal, fomos nós que fomos perseguidos e censurados pelo Supremo. Vocês que defenderam isso, preparem-se. A história não vai ser carinhosa com vocês. Felipe Tamir fala, bicho, fala o que for. É os bolsonaristas que estão batendo de frente com o Supremo, viu? Vou botar a partir dos 3 minutos o vídeo. Peraí. É o que eu chamo de salários de Neymar, né? O Neymar ganha 4 milhões na carteira pelo Santos. Só que todo dia você for 8 da manhã lá, no CT do Rei Pelé, você vai ver o Neymar treinando. A esposa do Xandão não tem a causa, não tem nada, ninguém... Cadê a causa que você trabalha, você administra? Cadê a reunião que você fez? Cadê a ata? Cadê o estudo? Que serviço você prestou? Porque você recebeu 3 milhões e 600? Cadê? Ninguém... Eles vinham fazendo uma crítica ao salário, ao super contrato, falando, cara, o Neymar já até entende que tem um salário, mas se você vai lá no Santos, você vê o Neymar jogando, mas... E o super salário da esposa do ministro? Era pra fazer o quê? Acha... E ninguém explica nada, ninguém fala nada, fica tudo por isso mesmo, né? O caso do Banco Master, um caso de pirâmide totalmente explícito pra todo mundo. Mano, cara, desculpa, gente, desculpa, mas assim... Acho que agora que ele começa. Tô sendo até chato e repetitivo, mas, velho... o alastro na República tomou proporções... inaceitáveis, cara. Inaceitáveis, mano. Não é possível, mano, que vai continuar desse jeito, velho. Daqui a pouco chega a data do Lula Gilmar Palusa, né?
Daqui a pouco eles estão em palestrinha dando satisfação no lead, né? Cara, aí é Barroso. Cadê o Barroso? Barroso com o cara do dono do iFood, fazendo festinha e cantando. Todo dia, mano. Todo dia, velho. E o alastro de amanhã é sempre pior do que o de hoje. E o alastro de depois de amanhã é pior que o de amanhã e pior do que o de hoje. Mano. E o povo brasileiro nessa, cara. E o povo brasileiro nessa, olhando. Aí, agora que vai. Não, 4 milhões pro Neymar é crime também. Não, assim, beleza, tudo bem. Mas assim, você pode falar que, mano, não tá gostando do serviço que ele tá prestando. Tá prestando um serviço, ó, meia boca. Podemos entrar nessa discussão, né? Mas o fato é, 8 horas da manhã ele tá lá no Rei Pelé, trotando, né? Domingão, o Santos vai jogar, ele tá lá no campo, trotando, né? Aparece lá na Kings League pra trocar também, pra fazer uma live. Ele aparece. Agora a esposa do Xandão, mano, cadê o trampo? Cadê o serviço? Cadê o serviço? Cadê o relatório, a página? Cadê o documento assinado? Cadê um trote em algum lugar? Trotou em algum lugar? Não trotou em lugar nenhum e tá ganhando. Mano, contrato bilionário, velho, totalmente fora do padrão e ninguém vai falar nada sobre isso. Não dá, gente, não dá. É inacreditável a situação dessa, velho. Eu quero saber a opinião de vocês aí também, porque é inacreditável. Mas acho que foi até antes. Inacreditável. Mas como que o lulista vai ficar contra o Toffoli se o sítio de Atibaia também não era do Lula? Aí, Jovem Trentini, aí... Você fez perguntas duríssimas, cara. Aí não tem nem respostas. Bom, gente, eu quero saber a opinião de vocês aí. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Era antes o pedaço que ele fala do bolsonarismo. E eu... Nossa, eu assisti o vídeo eu achei que começava uns 3 minutos e pouco. Deixa eu botar aqui para 1 minuto e 40 agora, né? Então vamos voltar. É aquilo que eu tava falando, né? Aquilo que eu falei lá com o Gessé, lá no Critiquei, né? Com o Gessé Souza. Ó, agora. Os bolsonaristas, eles estão com esse negócio contra o STF, coisa do tipo. E o STF é um órgão que alastra a República, não é de hoje. Os bolsonaristas estão contra o STF pelos piores motivos possíveis. Pelos motivos todos errados. Entretanto, todavia, é eles que estão puxando essa capivara aí. Na hora que o alastro do STF for público, como está se tornando agora... E assim, a gente já tava esperando coisas tenebrosas, né? Mas assim, tá mais tenebroso do que a gente imaginava, né? Aí depois ele vai falar as outras coisas. Aí você entende, ó, o cara é de esquerda, gente. As pessoas que raciocinam nesse país já estão num ponto assim que ninguém aguenta mais ver o que os nossos lindos ministros andam aprontando. Muito mais coisa pra gente comentar, viu? Meu Deus do céu. Igual ontem também, né? Já que eu terminou falando de impeachment, depois do Estadão, que pediu impeachment, depois veio o Sandenberg, que escreve no Globo e é comentarista na CBN, pedindo impeachment do Toffoli. E agora quem também fala de impeachment é o Marco Aurélio Mello. Impeachment no Supremo seria uma correção de rumos. Marco Aurélio Mello, acho que é ok ter o impeachment. Talvez seja até bom pra instituição. Impeachment o Toffoli. Rapaz, velho. Viagem, bicho. E o pior é que ele não tá falando nem do Toffoli especificamente, né? Ele fala, ó, eu acho que um impeachment de algum ministro seria uma tentativa de correção de rumos. Pois é, né? Tem um que eu acho até melhor do que o Toffoli, viu? Eu, por mim, deixo o Toffoli e tiro o outro, que não tem cabelo. Mas enfim, voltando pro também, tá falando o seguinte, né, bicho, tá todo mundo aí, tá todo mundo muito satisfeito. E o povo tá insatisfeito. E uma hora o povo vai entender que o problema da República realmente eram as instituições, né? E que os bolsonaristas realmente estavam lutando pelas causas corretas desde o primeiro dia. E aí, vamos estar aqui, ó, de braço aberto na campanha do Flávio para receber todos esses votos. Começar a consertar o país, velho. Nunca mais cair na mão da esquerda, viu? Enfim, vou mandar todos esses vídeos, aí vocês vêm completo lá no Telegram. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser upar um pouco mais, como sempre digo, para se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpen.com.br.
Eu vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!